E aí, vamos estudar a lição? Vamos estudar a nossa lição, a vitória de Esther. E antes de ir para o nosso estudo, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, deixa seu like, ativa o sininho, segue nosso Instagram. Vamos para o nosso estudo de hoje. Rola a vinheta. Hoje é domingo, dia 27 de outubro, dia do nosso roteiro original. Dia de abrirmos a Bíblia e aprendermos mais dentro dela. Então, o capítulo da semana é o capítulo 7 de Esther. Abra sua Bíblia e leia. Vai falar sobre toda a história que nós estamos estudando durante a semana, da vitória da rainha Esther e do povo judeu. E um dos pontos mais legais e interessantes que podemos destacar aqui é sobre a fé e a confiança em Deus, que resolve as questões mais difíceis, tendo uma reviravolta gigantesca. Que Deus age, né? Deus sempre age por trás. Deus age, agindo pela incrível capacidade divina de transformar as situações. A rainha Esther e o povo judeu, junto com Mardoqueu, né, estavam totalmente na beira do penhasco, né? Qualquer coisinha mataria todos. Mas que um dia, uma noite, na verdade, isso tudo mudou para o povo judeu e mudou totalmente para Amã, né, que morreu enforcado. Então, vamos para nossas perguntas, mas primeiro eu quero que você leia capítulo 7 de Daniel. Imagine-se no banquete para respondermos as perguntas a seguir. E vamos lá para o nosso quadro de perguntas. Vamos lá para a primeira pergunta. Em sua opinião, por que Esther preferiu esperar para um segundo banquete ao invés de contar ao rei o que ele queria quando entrou na sala do trono real ou mesmo durante o primeiro banquete? Realmente é complicado, né? Somente de Esther e de Deus realmente sabe o que realmente eles propuseram isso, né? Por que a rainha Esther não falou logo quando o rei apontou seu cetro, ou então no primeiro banquete, então por que ela falou só no segundo banquete? Por que ela enrolou tanto? Realmente existem essas perguntas, mas pode ser para ela estar mais preparada, para ela ter mais orientação divina, para que falasse com o rei e o rei entendesse que a rainha que estava certa e a Amã estava errada. Realmente é muito difícil, mas a teoria mais aceita é que talvez a sabedoria de Esther aumentasse mais, para que falasse de maneira corretamente diante do rei. Segunda pergunta: por que Esther achou importante ter a presença de Amã quando ela fez a acusação? Por que ela chamou Amã, que era o seu vilão, né, o grande vilão da história, para fazer o banquete duas vezes? Então, é muito interessante, igual a outra pergunta. Mas a resposta possa ser para que Amã se desesperasse, que pegasse Amã de surpresa. Por quê? Porque a rainha Esther era judeia e nem o rei e nem Amã sabiam que era judeia. Ou seja, pegava os dois de surpresa, e principalmente Amã, né? Pegasse Amã de surpresa e se desesperasse, pedisse uma ajuda, e ajuda para Esther depois, né? O que não aconteceu. E aconteceu tudo assim tão perfeito que a mãe estava perto, né? Estava tipo na cadeira da rainha Esther, né? Praticamente. E o rei Amã viu e estava pensando que Amã queria matar a rainha. E deu tudo certo para a morte de Amã. Talvez também para que Amã não elaborasse outros planos, né? Que não pudesse colocar na mente do rei Assuero outras coisas também. E várias outras hipóteses, né? Vamos lá para a nossa terceira pergunta. O que a reação do rei revela sobre o tipo de homem que ele era? Que reação foi essa? De ele sair, quando a Esther falou isso, ele saiu lá para o lugar, né? Outro lugar, que era o jardim, e foi lá pensar, né? E agora, o que eu vou fazer? Por quê? Porque eu disse para a Esther que qualquer coisa que ela quiser, eu falei, e também assinei com o próprio meu anel sinete, o rei pensando, né? O decreto de Amã. Então, o rei pensou. Isso, o que revela sobre o rei Amã? Sobre o rei Assuero, na verdade, né? Desculpa. Revela que ele cumpre as promessas. Por quê? Porque ele ficou dividido entre os dois.
Aí ele ia elaborar um plano para cumprir o propósito dos dois planos das duas pessoas. Revela muito sobre o rei Assuero, né? E com isso vamos para a nossa quarta pergunta. Tem tudo a ver para a terceira, né? Como Esther deve ter se sentido quando o rei foi até o jardim, deixando-a sozinha com Amã? A reação de Esther. Qual foi a reação de Esther? A Bíblia não descreve, mas podemos pensar, né? Talvez ela ficou preocupada. Talvez ela ficou muito preocupada com Amã, porque talvez Amã queria fazer alguma coisa com ela depois, né? Que ela falou. Talvez, né? Realmente aconteceu, mas não foi uma coisa tão grave de poder querer matar a rainha Esther. Se matasse a rainha Esther, talvez isso seria pior para o próprio Amã. Amã talvez tenha pensado melhor de se desesperar e pedir ajuda à rainha Esther. Realmente foi uma ocasião, esse banquete foi realmente muito interessante. Porque cada coisinha errada acabaria alguém morrendo. Vamos lá para a nossa quinta pergunta. A última pergunta. A maneira como Esther e Mardoqueu lidaram com Amã nos ensina sobre algo como enfrentar os inimigos? Com certeza. O que podemos aprender com os dois, Esther e Mardoqueu? Que não devemos encarar o inimigo cara a cara, e sim pedir orientação de Deus, uma sabedoria divina. E quais foram os motivos que ajudaram? Fé, confiança, oração, jejum. Vou passar aí uns 3 dias, né? Dessas coisas todas. Para que fizesse o que é certo, e a orientação certa também. Não acusar a Amã, querer matar a Amã, e sim falar com o rei. Porque o rei era a autoridade máxima do reinado persa. Era o rei Assuero. Os dois foram certos, que venhamos aprender bastante com esses dois personagens bíblicos, a rainha Esther e Mardoqueu. E com isso aí, vamos para a nossa oração de hoje. Senhor, agradeço mais conteúdo explicado para nós. Obrigado por o Senhor estar com aquele povo de Deus, povo do Senhor. Que o Senhor teve orientado Esther e Mardoqueu de uma maneira especialmente incrível. Muito obrigado. Peço a Senhor Jesus. Amém.